Boa tarde, catequizandos. Boa tarde, senhores pais ou responsáveis. Boa tarde a minhas amigas aqui presentes, as catequistas que estão comigo. Tudo bem com vocês? Aí em casa? Porque nós aqui estamos bem, graças a Deus, né? Hoje nós vamos gravar o nosso encontro sobre os sacramentos. Então, nós hoje vamos falar sobre a penitência, certo? Então vamos lá? Então vamos iniciar nosso encontro de hoje, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovaremos a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso. Amém. Muito bem. Então vamos lá, a penitência, né? Tem uns esclarecimentos aqui sobre a penitência ou confissão e aquela parte que tem muita gente que corre de se confessar, né? Então vamos lá? Hoje vamos falar sobre o sacramento da penitência, ou reconciliação, ou confissão. Como tem gente, cada um fala de um jeito, mas é tudo a mesma coisa. Nós falamos é a confissão, certo? Então, falar do sacramento da penitência é falar do sacramento do amor incansável do Pai. Um amor que sempre está de braços abertos, prestes a nos acolher. Um amor que lava todas as manchas dos nossos pecados, e se confirmamos em sua eficácia. Vamos recordar com o novo catecismo da Igreja Católica e com a Bíblia Sagrada a instituição e o significado desse sacramento que é a penitência. Então, assim, na tarde da Páscoa, o Senhor Jesus apareceu aos seus apóstolos e disse-lhes, vai estar lá em São João, né, no Evangelista São João, no capítulo 20 e no versículo de 22, só dois versículos, 22 e 23. A catequista Rosângela vai ler para a gente estes dois versículos e logo eu volto. Boa tarde, catequizandos, família e colegas catequistas. Boa tarde. Boa tarde. Evangelho de João, né? Capítulo 20, do versículo 22 ao 23. Depois dessas palavras, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes serão retidos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Não. Bem curtinho, né? Vocês prestaram atenção, né? O que foi dito? Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Aqueles que não forem perdoados, também serão retidos, ou seja, não serão perdoados. Então, uma coisa bem séria. Isso é bíblico, gente, tá? Então, a confissão é bíblica. A Igreja Católica acredita que todo pecado cometido após o batismo pode ser perdoado por meio desse sacramento que é a penitência ou confissão, né? Ou reconciliação. Ou ainda pode ser conversão. Se eu pequei, eu vou ter que me converter, que me reconciliar através da confissão. Quem peca fere sua dignidade de filho de Deus, fere a si mesmo
ao seu próximo e à igreja da qual faz parte. Então veja bem, como que ofende todos que estão à sua volta, né? Fez um pecado, ofende os outros também. Aos olhos da fé, não existe coisa mais grave que o pecado, e também não existe alegria maior que o perdão recebido de Deus. Então Deus é um Pai que nos perdoa sempre, mas eu tenho que pedir esse perdão e tenho que prometer que eu não vou cair nesse mesmo pecado. Então é uma coisa muito séria. Não adianta você ir confessar hoje e quando for amanhã vai lá e faz o mesmo pecado, né? Então voltar à comunhão com Deus após ter se afastado dela é fruto da graça de Deus, que sempre nos chama ao retorno da casa de onde saímos um dia pelo pecado. Deus é quem toma a iniciativa de querer nos perdoar, porque a misericórdia e o amor é a sua essência. Então, a essência de Deus é a misericórdia que tem de nós e o perdão que vai dar para nós, tá? Retornar para Deus pela penitência implica que a pessoa se arrependa de seus pecados, se converta e passe a detestar esse pecado. Tem que ter também o propósito firme de não voltar a pecar, tá? Então aqui, tem muita gente que tem medo de se confessar, tem medo de chegar lá perto do padre. Então, vamos falar umas coisinhas aqui bem simples para tirar esse medo do povo, né? Então, quando eu vou me confessar, vocês sabem, né, que agora a gente está em tempo de pandemia, está um pouco difícil, mas em épocas normais, quando é tempo de confissão, vem vários padres da região para atender, para ajudar o nosso padre José Natalício. E tem gente que gosta de confessar com o padre Natalício, né? O padre Natalício é um pai espiritual. Não precisa ter medo dele não, porque ele não vai morder ninguém não, tá bom? Mas quem daí não quer se confessar com o padre Natalício, tem outros padres. E assim você vê qual que você, né, quer ir. Mas antes disso, né, é sempre bom rezar um pouco antes de começar a se confessar, tá? Você tem que rezar, pedir a luz do Espírito Santo para que ele te ilumine, para que você faça uma boa confissão, para que você não esqueça nenhum pecado para trás, tá bom? Então, pedir a Deus que tudo corra bem, que você não esqueça nada, né? E que sua penitência seja verdadeira e significativa, tá? Primeiramente, a gente, quando vai se confessar, nós temos que fazer um exame de consciência, tá? Igual que fosse fazer uma prova. Você vai fazer um exame de consciência, ver se está tudo certinho dentro da sua cabeça, né? Ai, mas como que é o exame de consciência? Quem não sabe fazer o exame de consciência, tem os catecismos que explicam e também hoje tem internet, é só você perguntar para o Google lá, como que eu faço um exame de consciência? E lá no Google tem tudo, tá? Como você deve fazer o exame de consciência, tá? Então, algumas perguntas que você deve fazer para si mesmo ao ir se confessar, né? Primeira coisa, pedir a luz, rezar, pedir a luz do Espírito Santo e as questões que você tem que olhar para ver se você, né, em que você pecou. Primeiramente, você tem que ver os 10 mandamentos. O que você pecou contra os 10 mandamentos? O que você fez, né? Então, para as crianças, esse aqui é mais para as crianças, mas serve para os adultos também. Então, você faz a perguntinha para você mesmo, né? Eu desobedeci a alguns dos 10 mandamentos? Ai, não lembro os 10 mandamentos? Vai lá no Google que eu te mostro também. Ou vai lá, os meus alunos têm no caderninho deles os 10 mandamentos da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo e assim por diante, tá? Então, eu desobedeci algum dos 10 mandamentos? Pensa lá. Fui negligente com minha fé? Deixei minha fé de lado e não estou nem aí? Será? Deixei alguma coisa me influenciar mais do que Deus? Por exemplo, tem uma festa e você fala, não vou na igreja não, eu vou na festa, né? Então pensa bem, primeiro a oração, depois a diversão. Então primeiro a igreja,
Para você pedir para que Deus te ilumine para aquela festa que você vai, dê tudo certo. Então não vai negligenciar Deus aí, deixar Deus do lado e ir para a festa não, tá? Neguei ou duvidei da minha fé? Tem gente que nega a fé, duvida da fé, não acredita, não tem fé em nada, né? Não é o nosso caso, graças a Deus. Machuquei alguém de propósito ou por acidente? Pecado também, tá? Rejeitei meu próximo? Tem gente que rejeita o próximo porque o próximo é preto, porque o próximo é pobre, porque o próximo anda maltrapilho, porque o próximo sempre bota um defeito, né? Eu não posso rejeitar ninguém se eu quiser ser um bom cristão. As crianças principalmente, que esquecem, né? Olha lá uma dica lá. Rezo as orações diárias. Vocês estão rezando as orações diárias, né? Reza ao levantar, reza ao deitar. Pede a bênção de Deus na hora das refeições. Vai à missa. Estamos em pandemia, mas tem gente que está aproveitando, né? Nem na televisão não assiste. Assiste lá pela TV. Né? Como o padre disse, é a mesma coisa. Fique quietinho lá. Você não pode vir, você que é criança, não pediram para que não venham as crianças na igreja, mas tem lá o rádio, que o padre Natalista está sempre lá fazendo missa pelo rádio. Tem a TV, tem vários canais que tem as missas, né? Então, tá assistindo ou tá com falta de vontade? Falei o nome de Deus em vão? Por exemplo, qualquer coisa que você faz, fala, juro por Deus, tá falando o nome de Deus em vão. É pecado, tá? Ajuda em casa as crianças, ajuda em casa? Ou deixa tudo por conta do pai e da mãe? É pecado ajudar em casa também. Tem coisas que você pode fazer e deve fazer para ajudar. Tem pai que trabalha fora e mãe que trabalha fora, quando chega tem que dar conta de tudo, porque os belezinha fica lá em casa, depois de assistir aula, ou fica no celular, ou fica na TV. E o serviço? Você sabe arrumar uma casa, você sabe lavar a louça, você sabe enxugar a louça, tá? Tem outras coisas que você não pode fazer, mas tem coisa, varrer a calçada da rua, catar o lixo, pôr o lixo para fora, tratar do cachorrinho, tratar do passarinho. Tá ajudando? Ou tá ajudando tudo por conta da mãe que chega depois do serviço, ou do pai? Obedeço meus pais. Tá obedecendo o pai? Quando o pai fala as coisas e você, vou daqui a pouco e depois não vai? É pecado também. Xinguei vocês. Xinguei alguém? Ah, mas eu xinguei em pensamento. Pecado do mesmo jeito, né? Pensamentos, palavras e obras. É pecado, né, criançada aí? Falei palavrão? Ai, mas tem criança que fala palavrão, pelo amor de Deus. Olha, é pecado também. Qualquer palavrão que você fala, é pecado. Magoei alguém? Magoar alguém? É pecado também. Mentir é pecado também. Sou guloso? Ixi, ser guloso é pecado também. Então, vocês que não sabem o que é pecado, o que não é pecado, pergunta para o Google lá, vai lá no Google e pergunta para ele, né? Como fazer o exame de consciência? Eu te mostro certinho. Então, tudo isso. Ah, mas se eu esquecer algum pecado, a gente pede para as crianças que, quando vai se confessar, pode anotar, como o padre disse, anota num papelzinho que você pecou, né? Ai, mãe, será que isso é pecado? Pode até perguntar para a mãe, mas esse papelzinho você não pode mostrar para ninguém. Esse papelzinho você pode trazer, você pode até ler para o padre, mas depois você leva e queima esse papel, tá? Não vai jogar em qualquer lugar não, você queima esse papel. São seus pecados que estão ali, ninguém pode ver. E não tenha medo de confessar não, que o padre, ele é obrigado a guardar os seus segredos. Ele não vai contar para ninguém. Mesmo que batam nele, não vai contar. Tá bom? Ah, mas o que eu falo na hora que eu entrar lá para confessar? As nossas crianças já sabem, né? Ao entrar no confessionário, você grande também, pai, mãe, talvez não confesse faz tempo, tá? Ao entrar no confessionário, faça o sinal da cruz e diga: perdoe-me, padre, pois eu pequei. Você tem que falar também para ele quanto tempo que faz que você não se confessa, né? Faz quanto? 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, faz 5 anos? Pode falar.
Se fizer 1 ano, o padre não vai dar bronca. Se fizer meio ano, não vai dar bronca. Se fizer 5 anos, não vai dar bronca. Ele está lá para acolher. O padre acolhe todos, mas tem que ter bom coração, certo? Então, esse aí é um exame de consciência, tá? Arrependimento, confissão ou acusação dos pecados ao sacerdote, né? Você vai se arrepender, você vai contar os pecados para o sacerdote, para o padre, e vai fazer um propósito de cumprir uma reparação pelas faltas e ao ato de reparação de si mesmo, né? Fazer essa proposta. Da parte do sacerdote, temos a absolvição em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele vai nos perdoar e vai dar uma penitência para você. Olha, João, você vai lá e vai rezar um Pai Nosso, 3 Ave Maria. Ou você vai lá e vai rezar uma dezena do terço. O padre não vai dar penitência para você não consiga fazer. Você pode prestar atenção. Quando a gente sai do confessionário, toda pessoa sai do confessionário, vai lá num lugarzinho, se ajoelha e fica um tempinho lá. O que está fazendo lá? Ele está fazendo a penitência que o padre pediu que ele fizesse, tá? Ai, mas eu esqueci de contar um pecado para o padre. Você vai morrer por causa disso? Não, pede perdão a Deus, pede que Deus te perdoe. Pai, Deus do céu, eu esqueci de falar tal coisa. Não é por isso que você vai morrer não, tá bom? Procure na próxima vez não esquecer desse que você esqueceu. Por isso que as crianças é bom anotar no papelzinho. Vai anotando durante a semana esse papelzinho lá, tá bom? Aquele que quer estar em estado de graça com Deus, quer estar reconciliado consigo, com a igreja e com o próximo, deve confessar ao sacerdote todos os pecados graves que tiver cometido e que ainda não foram confessados. Se você for lá no Google também, ele vai dizer quais são os pecados mais graves, tá? Aqueles pecados que Deus não quer que a gente faça nunca mesmo, tá? Os bem graves. Esses pecados graves são aqueles que exercem grande influência na nossa vida e atraem as demais faltas leves ou pecados veniais. São chamados de pecados veniais os pecados mais leves, certo? Só os sacerdotes que receberam da autoridade da igreja a faculdade de absorver os pecados podem fazê-lo em nome de Cristo. Para isso, todo padre possui o chamado segredo de confissão, ou seja, em hipótese alguma poderá revelar o pecado contado pelo penitente, mesmo se a vida do sacerdote estiver em perigo. Ele vai guardar este segredo às 7 chaves. Ele não pode contar para ninguém. E também, gente, o padre ouve tanto pecado de tanta gente, ele vai lembrar que a catequista Jacira fez tal coisa, vou ficar de olho nela. De jeito nenhum, ele não vai lembrar. É muita coisa para a cabeça do padre. Ele só ouve você na hora e absolve seus pecados. Ali na hora. Depois já vem outro confessar, Você acha que ele vai conseguir depois, coitado, deixar tudo lá na cabeça? Vai lembrar quem é que a Jacira fez tal pecado, a catequista Rosane fez tal pecado, a catequista Ana fez tal pecado? Ele vai lembrar de tudo? Ele não vai. E mesmo que lembrar, ele não pode contar para ninguém. É segredo, tá? Ele vai levar até que ele morra. Ele não vai contar para ninguém, não precisa ter medo. E precisa ter vergonha também. Por que a gente não tem vergonha de fazer o pecado? Por que vai ter vergonha de confessar o pecado? Mas de jeito nenhum. Certo? Então o sacramento da penitência é assim, tá? Eu pequei? Eu tenho que me reconciliar com Deus através da confissão, tá? Logo em seguida, vem as atividades referentes a esse encontro que a sua catequista, ou você vai pegar a apostila na secretaria, já está lá, ou a sua catequista vai tirar foto e mandar para você pelo zap. Está aqui, ó, tá?
atividades que você vai fazer. Tá nessa página aqui e tá na página da frente também, mais umas atividades na partezinha de cima aqui, tá? Então essa daqui é a atividade a respeito do sacramento penitência ou confissão, tá? Qualquer dúvida você pode ligar para sua catequista para tirar dúvida, ou você pode tirar dúvidas com o pai e com a mãe, que provavelmente eles sabem, né? O papai e a mamãe também sabem quais são os pecados mais graves, quais são os pecados menos graves, mas nenhum deve ser praticado. Por quê? Quando você, é tipo assim, ó, diz que a nossa vida com Deus é tipo uma corda, tá? Então nós temos uma corda esticada até lá no céu. Quando a gente faz um pecado, a corda arrebenta, tá? Daí você vai, faz a confissão, faz a comunhão, daí o Senhor Deus, que é nosso Pai querido, Ele dá um nó naquela corda. Bom, você está reconciliado. Daí você volta a pecar novamente, por isso a gente confessa sempre, né? A corda arrebenta outra vez. Daí você vai, faz a confissão, Deus te perdoa, dá outro nó na corda. Você vê? A nossa vida assim, daqui lá no céu, é uma corda cheinha de nó. E é por esse nó que depois ele vai puxar a gente, tá? Se você tiver em paz com ele. Então aqueles nozinhos, é a corda, é a escadinha que nós vamos segurar para subir quando a gente for levado dessa vida para outra vida, tá? E a gente tem que estar reconciliado com Deus, porque quando eu me reconcilio com Deus, eu me reconcilio com todos que estão à minha volta. Certo? Entendido? Qualquer coisa, passe um zap para sua catequista. Se você não entendeu alguma coisa, tá bom? Na apostilinha tem lá os versículos do capítulo 20 de São João, versículo 22 e 23, que fala do perdão, né? Então é aquele: se eu quero ser perdoado, eu tenho que perdoar também. É uma troca justa, né? Eu tenho que perdoar para ser perdoado, certo? É igual aquilo: eu não quero que faça coisa ruim para mim, como não devo fazer nada de ruim para os outros. É uma troca também, certo? Então assim nós vamos encerrando nosso encontro de hoje e vamos, como toda vez a gente pede, né, a Nossa Senhora do Rocio, Mãe de Jesus e nossa mãe, a gente vai fazer uma oração para ela, pedindo que ela proteja todos nós, nossos catequizandos, suas famílias, nossas catequistas, e que vocês sejam firmes aí, gente. Tem gente que ainda não está mandando atividade, e quando retornarmos, a tua presença já no teu caderno da tua catequista, é a tua atividade vinda respondida. Quer dizer, sinal que se você não fez nada, você não está lendo nada, você não está assistindo live nenhuma, e daí? Daí você vai ter que querer seguir igual aos outros? Os meus catequizandos, graças a Deus, estão em dia comigo. Espero que os outros catequizandos das outras catequistas também estejam em dia com as suas atividades. E aquilo, não tem nada difícil. Se a mãe e o pai não sabem, passa o zap para a catequista que ela responde para você, tá bom? Então vamos rezar a Ave Maria para Nossa Senhora do Rocio, Mãe de Jesus, nossa mãe, que nos proteja, que proteja as pessoas que estão doentes, né? As pessoas que estão em recuperação por causa da Covid, receba no seu reino as pessoas que, por causa dessa doença e por outras doenças todas, passaram dessa vida para a vida eterna. Quanta gente que a gente perdeu, quantos amigos, conhecidos aqui mesmo na nossa cidade, para que Deus tenha piedade, recolha a alma de todos, conforte a família e nos proteja, né? Igual diz o Padre Manzotti: não deixe que eu pegue a doença, mas se eu pegar, que eu seja curado, né? Que eu seja curado, né? Que a gente tá sujeito, todos nós estamos sujeitos a pegar a doença, a ser contaminado com o Covid. Mas se eu for contaminado, que Deus permita que eu seja curado, certo? Vamos lá então?
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite a todos, fiquem com Deus e em paz, e até a próxima live nossa, tá bom?